Bom dia, como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? A tia espera que sim, tá? Hoje a nossa aula vai ser só de leitura e interpretação de textos jornalísticos, tá? Então, vamos lá. Farei um resumo breve de dois textos, tá? Eles se encontram na página 192 e a página 193. E um assunto valioso, bem interessante, porque nós vivemos hoje, vocês vivem essa situação mais do que eu quando adolescente, né? Então, há 16 anos atrás que começou a rolar esse papo aí de internet, de celular, né? Então, enquanto adolescente, eu quase não usava. Então, passei a minha adolescência toda sem usar uma internet, né? Pesquisa no Google, pergunta para de vocês se existiam. Tinha que ir lá na biblioteca da escola, procurar livro por livro, né? Falando do assunto, fazer um resumo, entregar o trabalho para a professora, que não era digitado. Não era não, era tudo escrito à mão, Então, é um assunto valioso, tá? Que vocês estão aí tendo contato todos os dias, que são os aparelhos eletrônicos, né, como celulares, tablets, computadores, tá? Deixa eu botar aqui. Sim, gente, cada luz, a luz Peraí. Então, vamos lá. Na página 192, o texto 1 o título é assim, ó. Até coloquei aqui uma imagem, né? Para vocês. Uso do celular e de tablets deve ter regras estabelecidas pelo colégio. Porque, primeiro, se não tiver, o texto vem falando, se não tiver, acabam distraindo a atenção de vocês. Isso é fato, tá? Isso é fato. Então, pegou lá o celular, mexeu, olhou, já desviou totalmente a atenção. Ainda mais se a professora estiver explicando uma matéria, né, galera? Então, assim, o texto 1, ele vem falando com riquezas de detalhes sobre opiniões de pessoas formadas, de pessoas que estudam essa área da educação e a tecnologia. Tanto é que eles falam que não é ruim, porque os antigos falam, não falam? E na minha época era melhor. Não é verdade. Hoje a facilidade de se estudar, de ver uma aula no YouTube, né? Essa aula que nós estamos... Imagina se essa pandemia fosse há 16 anos atrás. Galera, não teria como, né? Eu tenho certeza que a maioria dos alunos não tinham internet, não tinham como fazer essa aula. Então, sim, essa tecnologia, essa onda de celulares, de tablets, trouxe muitas coisas boas. Porém, você tem que ficar atento, porque tudo que é demais, o texto vem falando, não faz bem. E celulares e tablets em horas erradas vai distrair. Não adianta. Mas tem como fugir disso? Não tem, gente. Não tem como vocês ficarem sem celulares, né? Mexendo ali, sabendo mexer no WhatsApp, sem jogar. Então, assim, é uma realidade que tá aí para todo mundo usar. Só que, ó, o texto 1 vem falando isso, que você tem que ter o quê? Regras na escola. A escola tem que, né, estabelecer regras. Não pode usar o celular enquanto estiver na sala de aula. Usar o celular somente na hora do recreio. Beleza, você não está proibindo, né? Mas você está tendo o quê? Regras. E aí o texto 1 vem desenrolando essa matéria, tá? E muito bem com dados preciosos,
dados concretos de pessoas que têm sabedoria, que têm conhecimento em falar sobre isso, tá? Então, leiam. Podem ler o texto, tá, galera? Para de preguiça, que eu sei que vocês ficam aí preguiçosos. Podem ler, ok? E na página 194 também. Então, vamos lá. O texto de número 2, né? O texto 2 é na página 194 e vem falando o seguinte. Olhem, estudo mostra que aparelhos tecnológicos atrapalham na escola. A distração causada pelos aparelhos dificulta a aprendizado. Então, esse texto ele vem trazendo informações, mas quando vocês lerem, vocês irão perceber a diferença. Ele vem falando do mesmo assunto, só que aborda de outra maneira. E também não é claro com as informações. O texto 1 é muito claro, ele fala de pesquisas, ele fala de profissionais que atuam nessa área. E outra coisa, ele fala que os celulares e os tablets, nessa era da tecnologia, quando é demais, em excesso, faz mal, sim. Tem a distração, né, dos alunos na sala de aula. Só que ele fala que trouxe também coisas boas. E esse texto de número 2 vem trazendo essa mesma abordagem dos aparelhos eletrônicos na sala de aula. E vem falando que antigamente, né, ele tem um trecho aqui até interessante, que ele fala que o aluno, quando escreve ali a informação que o professor fala, ele consegue guardar mais na mente. E assim, são todos? Não. Isso é verdade? Não, né? Então, assim, isso depende. Então, ele não veio com essas riquezas de detalhes. É igual fake news. Primeiro você olha lá a matéria jornalística, de onde se traz informações consistentes, informações, né, de um estudo, de uma pesquisa, de um profissional da área, dando a sua opinião, falando de estudos. Não é só o que ele acha, mas estudos baseados em dados, tá ok? Então, esse texto 2, ele não é tão claro assim. Então, eu quero que vocês leiam e tirem a conclusão de vocês. Qual é? Será que o texto 1 vem trazendo mais informações ou o texto 2? Será que o texto 1 é mais claro, né, em trazer as informações ou o texto número 2? Observem, tá? Aí, vamos lá às atividades 195 a 197. Prestem atenção que a tia vai fazer o mesmo esquema, tá? Irei explicar, colocar o gabarito aí para vocês, beleza? Não olhem só o gabarito, tá, bonitinhos? Não pode ficar olhando porque você não tá exercitando, tá ok? Prestem atenção na aula, depois façam e vão corrigir. Tá ok? Combinado? Então, vamos lá. Número 1. Releia o seguinte trecho do texto 1 e responda as questões. Vamos lá. Atender o telefone ou trocar mensagens por aplicativos e redes sociais durante a aula provoca distração e pode ter reflexo no boletim. Por isso, as escolas devem ter regras claras para o uso pessoal de aparelhos eletrônicos. Letra A. Explique a expressão pode ter reflexo no boletim. Quando o texto vem falando pode ter um reflexo no boletim, o que vocês acham que é? Né? Em outras palavras, esse reflexo
Será que é uma consequência dessa distração? O reflexo aí é uma consequência ruim, porque o aluno vai tirar uma nota ruim, porque ele não prestou atenção, né, gente? Só colando vai tirar nota boa. E às vezes nem colando, hein? Então vamos lá. Letra B. A reportagem afirma algo ou lança uma hipótese. Ao usar a expressão pode ter reflexo. Gente, vamos lá, vamos prestar atenção se esse pode ter reflexo. Será que é uma hipótese? Será que pode acontecer? Ou o texto está afirmando? Quando eu falo assim, Maria não veio à aula hoje, pode ser que ela chegue um pouco mais tarde. Esse pode ser é uma hipótese ou é uma afirmação? Fica aí na cabecinha de vocês, tá? Então, observem e coloque, né? E coloque. Tia, é uma afirmação. Por isso. Tia, é uma hipótese. É isso, né? Então, vamos lá. Letra... Eu não quero me alongar aqui, gente, para o vídeo não ficar cansativo. Letra C. E sobre a criação de regras para o uso de celular? Há uma afirmação ou uma sugestão? Indique a palavra do trecho que justifica sua resposta. Quando ele fala aqui, ó, por isso, as escolas devem ter regras claras para o uso pessoal de aparelhos eletrônicos. Devem ter. Aí já falou tudo, galera. Será que isso é uma afirmação ou uma sugestão? Você pode ter regras ou você deve, tá? Então, aí já tá falando o quê? E aí, o que vocês acham? Está afirmando, né? Ou está dando uma sugestão para as escolas? Pensem aí e coloquem. Opa, perdão. Já fizemos a letra C, beleza. Agora vamos lá. Número 2, continuamos na página 195. 2. Todos os pais são a favor do uso da tecnologia? Transcreva o trecho do texto que comprova sua resposta. Se sim, coloque lá do texto 1, hein? Se não, tia, não são todos os pais que concordam com a tecnologia, porque o livro vem falando nesse pedaço assim, nesse pedaço aqui, ó. Aí vocês olhem lá e coloquem, tá ok? 3. O texto 1 apresenta informações sobre o uso da tecnologia nas escolas. No terceiro parágrafo do texto, há uma declaração de uma pessoa. Qual é o nome dessa pessoa e a profissão dela? Olhem lá no terceiro parágrafo. Por favor, não errem. Letra B. No quarto parágrafo é citada a opinião de outra pessoa. Quem é essa pessoa e o que ela recomenda sobre o assunto? Letra C. Em sua opinião, por que a reportagem cita o discurso dessas pessoas? Aí eu já falei, por quê, né? Para dar consistência, para informar, para trazer... Me fugiu aqui a memória, galera, mas é para trazer as informações ali verdadeiras, tá? As informações embasadas em um estudo, tá ok? Então, é por isso que a reportagem coloca, para dar mais peso, né? Então, vamos lá. 5. Ai, gente. 5. Página, agora mudou, né? Página 196. Vamos lá.
Releia agora o primeiro parágrafo do texto 2 e responda as questões. Texto 2, hein? Mudou. Letra A. O trecho apresenta pontos positivos e negativos para o uso de aparelhos tecnológicos. Justifique sua resposta. Letra B. Olhem aí, não saiu aí, mas olhem aí do livro. Com base na resposta que você deu no item A, os professores só têm boas razões para banir os celulares de suas aulas, conforme afirmado no final do parágrafo. Justifique. Então, lá, você respondeu a letra A. O trecho, né? Primeiro parágrafo apresenta pontos positivos e negativos para o uso de aparelhos tecnológicos. Leiam e justifiquem. Aí, letra B. Com base na resposta que você deu no item A, os professores só têm boas razões para banir os celulares de suas aulas, conforme afirmado no final do parágrafo. Justifique. 6. No segundo parágrafo, é citada uma pesquisa feita por um centro de pesquisa em ensino e aprendizagem. Letra A. Pela leitura, é possível saber de que centro de pesquisa se trata? Preste atenção. Letra B. A citação desse centro de pesquisa traz credibilidade à notícia? Explique. Então, vocês irão ver se as informações coletadas, elas se dão credibilidade à notícia ou não. Porque você fala assim, um estudo no centro de pesquisa, sem você ter informações corretas, não deixa a notícia aí, não passa credibilidade ao leitor. Tá? Então, é sempre importante vocês verem se tem algum profissional citado na entrevista, se tem alguma pesquisa, até com dados, quando eu falo dados, números, né? Porque isso traz credibilidade, ok? 6 ainda. Os dados apresentados pelo estudo feito por esse centro de pesquisa são confiáveis? Por quê? O que vocês acham? Sim ou não? Escrevam por quê. Eu acabei de falar um pouquinho lá em cima, né? 7. O texto 1, reportagem, e 2, notícia, foram publicados em diferentes veículos, né, de comunicação. Veja o final dos textos, a referência de onde eles foram publicados e responda as questões. Aí vocês irão lá no finalzinho e ver onde a reportagem foi publicada. Letra B. Onde a notícia do estudo foi publicada. Então, a reportagem, texto 1. Notícia, texto 2. Letra C. Você conhece algum dos veículos nos quais a reportagem e a notícia foram publicados? Quais são as características desses veículos de informação? Se você nunca ouviu falar deles, faça uma breve pesquisa e compartilhe com seus colegas. Então, vocês irão lá olhar, tá? Texto 1, finalzinho e texto 2. Depois, tia, eu nunca ouvi falar. Dá uma pesquisada aí no Google, tá? Para vocês verem de onde essas notícias saíram. Aí vocês irão tirar as suas próprias conclusões. 8. Depois de analisar o texto 1 e 2, responda. Qual dos dois textos traz informações mais precisas e menos confusas? Letra B. Em qual dos dois textos há elementos que garantem mais credibilidade às informações? Que elementos são esses? Aí vem uma explicação, olha.
Ao ler um texto, seja ele uma reportagem, um artigo ou uma notícia, em que há informações publicadas a respeito de determinado assunto, é importante observar se ele contém citações de especialistas, aquilo que eu falei, profissionais, números e dados apresentados com base em estudos e pesquisas de confiança e publicados em mais de um local, referências de onde o texto foi publicado. Assim é possível analisá-lo de forma crítica e saber se nele pode haver informações duvidosas ou até mesmo não confiáveis, né? E essa onda de internet tem muita notícia aí que não é confiável, fake news. Então, número 9. Qual é a sua opinião a respeito do uso dos celulares na escola? Converse com os colegas e o professor sobre os pontos positivos e os negativos desse uso. Aí vocês podem fazer até duas colunas. Pontos positivos, isso. Pontos negativos, isso. Tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Um beijão para vocês. A tia está com saudades, tá? Quarta-feira tem aula no Zoom, tá? E sexta-feira também vocês terão aula no Zoom, não se esqueçam. Amanhã eu vou colocar um recadinho para vocês, tá ok? Que a nossa aula vai ser bem engraçada. Um beijão, fiquem com Deus.